Ponto a ponto. Oferecimento Supermarket. Um abraço a todos que seguem o Assim é Portugal, em especial o Ponto a Ponto, em que a gente atualiza o Brasil sobre as informações que são notícia aqui em Portugal. E hoje a gente está na Assembleia da República, em Lisboa. Ao meu lado, o deputado Paulo Pisco. Olá, deputado. Muito obrigado por aceitar conversar conosco. O deputado Paulo Pisco, que é uma figura diferente aqui nas nossas reportagens, porque ele é um deputado eleito pelo Círculo Europeu. Não é propriamente aquele que traz um material voltado para a comunidade portuguesa fora da Europa, que é o caso do Ponto a Ponto, do que trata o Ponto a Ponto. Deputado, essencialmente, qual é a diferença entre atuar como deputado para as comunidades portuguesas fora e dentro da Europa? Há um tronco comum relativamente aos problemas das nossas comunidades. São aqueles que têm a ver com o movimento associativo, com o atendimento consular e também com o ensino do português, que no caso do Círculo Eleitoral de fora da Europa assume características muito particulares. É um ensino muito mais associativo do que aquele que existe no Círculo da Europa, onde é mais de natureza tutelada pelo próprio Instituto Camões. É a Europa que também tem a maior concentração de cidadãos portugueses ou de lusodescendentes no círculo fora da Europa e, portanto, esta concentração tem as suas características muito próprias. São comunidades extraordinariamente dinâmicas, estão muito organizadas. O círculo fora da Europa é um círculo, obviamente, que tem outras características, até porque a própria imigração portuguesa também ela é diferente, não é? A imigração no círculo de fora da Europa, de uma maneira geral, caracteriza-se por ter saído até aos anos 50 e, portanto, de se ter enraizado de uma maneira muito diferente. Nós vemos o que se passa na Venezuela, nos Estados Unidos, no Brasil ou no Canadá. Nos últimos anos houve um fechamento das fronteiras à imigração europeia, ou pelo menos alguma imigração europeia, e, portanto, isto são características bastante diferentes. E o próprio espaço geográfico também é, obviamente, diferente. É muito diferente fazer aqui umas deslocações como eu faço na Europa, em que em 2 dias, muitas vezes num só dia, eu consigo ter esses programas junto das nossas comunidades, enquanto que para o círculo de fora da Europa, seja em que continente for, as coisas são sempre muito mais complicadas, são muito mais difíceis e, portanto, isto exige também outro tipo de disponibilidade. No Brasil nós temos um movimento associativo tradicional que é muito antigo também, que tem por vezes também os seus problemas próprios, até suas dificuldades, né? Suas dificuldades, até muitas vezes por causa da transmissão das direções, e isso é algo que também deve ser levado em consideração. Tanto no círculo da Europa como no círculo de fora da Europa há aspectos que eu considero da maior relevância, aos quais nós devemos dar atenção e que têm a ver precisamente com a necessidade de há uma comunidade ou comunidades que têm a sua visibilidade, até porque estão muito ligadas ao movimento associativo, mas depois há dezenas de milhares de portugueses que não têm a mesma visibilidade e que tenham uma atividade relevante em áreas como a economia, como a ciência, como a política ou outras quaisquer, elas merecem, portanto, tenham ou não essa atividade mais relevante, elas merecem ser descobertas e procurar fazer uma aproximação ao nosso país. E há estes aspectos todos que é preciso levar em consideração. Ok. A gente agradece ao deputado Paulo Pisco pela conversa aqui direto do Parlamento português. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto.